Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje estamos aqui para mais uma aulinha. Dessa vez a gente vai ver o capítulo 9 de História, tá bom? Então pega o livro aí, o lápis, a borracha, todo o seu material e vamos nesse. Bom, assim como os outros capítulos que a gente viu, esse também fala sobre a importância de um rio nessa sociedade. E dessa vez é o Rio Nilo e o Egito Antigo, ok? Vamos lá. Atualmente, é bem comum encontrar alguém que tenha um gato em casa, não é mesmo? Mas você sabia que os gatos são criados como animais domésticos pelos seres humanos há milhares de anos? E que eles foram considerados sagrados pelos antigos egípcios? E aí, quem sabia disso? No Egito Antigo, no Antigo Egito, um problema muito comum eram as infestações de ratos. Esses animais eram responsáveis por destruir colheitas e causar doenças que matavam muitas pessoas. Porém, logo os egípcios perceberam que os gatos eram ótimos caçadores e poderiam resolver essa situação. Então, os ratos eram considerados como se fossem pragas. E a solução que eles viram para resolver esse problema foi criar os gatos, né? Tornar os gatos animais domésticos. A partir de então, os gatos ganharam muita importância na sociedade egípcia. Começaram a ser tratados como membros da família e cultuados como verdadeiros deuses, símbolos de sorte e de proteção. Ao longo do tempo, a adoração aos gatos foi crescendo, e isso deu origem a algumas práticas na sociedade egípcia. Entre essas práticas, existia o culto à deusa Bastet e o uso de maquiagem nos olhos para deixá-los parecidos com os de um gato. Além disso, quando morriam, os gatos eram mumificados e sepultados em pirâmides, como pode ser visto nessa imagem de abertura do capítulo. Então, eles passaram a ter esse poder, digamos assim, de serem tratados como pessoas, né? Eles eram cultuados. Era como se fosse salvação daquela sociedade. Por quê? Porque eles conseguiram amenizar aquela situação que eles estavam vivendo, né? Das doenças causadas pelos ratos e das infestações, certo? Daí eles passaram a cultuar eles, né? Como se fosse um deus. Aí tem aí a escultura representando a deusa, maquiadinha e tal, e o sarcófago do gato do faraó. Daí ele traz três perguntinhas aí. Quando se fala em Egito Antigo, do que as pessoas costumam se lembrar? Quando a gente vê a palavra Egito, as palavras, né, no caso, o termo Egito Antigo, o Antigo Egito. Do que é que a gente lembra? Lembra das pirâmides, lembra de Faraó, lembra de várias coisas, né? Quais outros animais são considerados sagrados por sua sociedade? Responde aí. Na Índia, por exemplo, a gente já viu que são o quê? As vacas e os macacos, né? Tem várias sociedades aí que têm os animais sagrados, né? Existe alguma prática egípcia utilizada até os dias de hoje? Aqui, por exemplo, a gente usa duas práticas aí que foram citadas no texto, que é o quê? O uso de maquiagem e a criação de animais domésticos, como o gato, certo? Então, isso aí é uma herança da sociedade egípcia, que a gente usa, faz a prática até hoje. Ok? Egito Antigo, um presente do Nilo. A civilização egípcia teve início há cerca de 6.000 anos, quando alguns dos grupos começaram a ocupar áreas próximas ao Rio Nilo. Esses grupos formaram povoados independentes, conhecidos como nomos, que tinham regras e cultura próprias. Com o passar do tempo, esses povoados foram unidos e deram origem ao Império Egípcio, governado e administrado por um faraó. Então, inicialmente, eles eram povoados independentes, né? Eles eram povoados independentes que tinham suas próprias regras e culturas.
Com o passar do tempo, eles foram se unindo, né? Deram origem ao Império Egípcio e passaram a ser governados e administrados por um faraó, ok? Por conta do clima da região ser bastante quente e seco, as terras egípcias se tornavam férteis quando as águas do rio Nilo transbordavam, entre os meses de julho e setembro. Por esse motivo, assim como outras civilizações que você estudou, como a da Índia, a da China, né? A civilização egípcia também dava grande importância aos rios, certo? Então, eles tinham aquele apego, né, com os rios, porque eles davam um retorno para eles, né, onde eles poderiam plantar, cultivar alguma coisa e ter um retorno financeiro disso. Com as cheias do Nilo, os egípcios puderam cultivar diferentes plantações, como cevada, trigo, uva, abacate, alho e cebola. Porém, algumas das cheias eram muito fortes, o que acabava provocando alagamentos e destruindo as plantações. Então, para evitar esses prejuízos, eles criaram diques e barragens, né, que impedem a passagem da água. Esse foi apenas um dos conhecimentos desenvolvidos no Egito ao longo dos séculos. Além dele, muitos outros permitiram que os egípcios criassem construções enormes, como as pirâmides e as esfinges, que a gente já conhece. Certo? Aí tem a representação do Templo de Filas, às margens do rio Nilo, né? Na cidade de Assuã, no Egito. Eram construções muito grandes. Daí ele traz a sociedade egípcia. Na sociedade egípcia, o faraó era o líder político e religioso mais importante, sendo considerado um verdadeiro deus. Ele possuía todas as terras do reino e era responsável por criar leis e tomar as principais decisões do Antigo Egito. Diferentemente dos governantes brasileiros, os faraós não eram eleitos por votação. O poder deles era passado entre os membros da família, né? De geração em geração. Eles não eram eleitos pelo voto do povo e tal. Não tinham a eleição. O poder passava de um membro da família para o outro, certo? Era como se fosse uma dinastia. Além do faraó, existiam outros grupos de pessoas que garantiam o funcionamento do governo. Alguns cobravam impostos, outros fiscalizavam o trabalho nas obras públicas e havia ainda aqueles que eram responsáveis pelas construções e pela produção de alimentos. Cada um desses grupos representava uma classe social diferente, certo? O poder maior era do faraó, mas tinha outros grupos governantes que faziam um trabalho por ali. Para entender como a sociedade egípcia era dividida, observe a pirâmide a seguir. Veja que as classes sociais mais baixas têm muitas pessoas e são representadas na base da pirâmide, ou seja, embaixo, que a gente vai ver agora. Já as classes sociais com maior poder são retratadas no topo, com poucas pessoas no comando. Olha só. E aqui é a base, ó, aqui embaixo, que eram os escravizados. Depois, na sequência, vinham os camponeses. Depois, os artesãos, os soldados, os comerciantes, os escribas, os nobres e, por último, o governante maior, que era o faraó. Aí está aqui. Os escravizados eram pessoas capturadas em guerra e utilizadas como mão de obra nos serviços necessários, certo? Eram capturados em guerras e utilizados como mão de obra. Eram trabalhadores escravizados. Os camponeses cultivavam frutas e cereais, além de criar alguns animais que faziam parte da alimentação diária da população. Aqui, ó, os camponeses. Os artesãos produziam objetos utilizados na vida cotidiana. Os soldados garantiam a segurança do território e participavam
de guerras. Os comerciantes vendiam as mercadorias egípcias em outros lugares e traziam produtos desses lugares para vender no Egito. Os escribas registravam leis, documentos sagrados, censo e tudo o que acontecia no cotidiano do Egito Antigo por meio da escrita. Eram chamados de escribas, eram os que escreviam, faziam tudo através da escrita. Os nobres. Nessa classe estavam os viziers, responsáveis por controlar os impostos e fiscalizar obras públicas, os sacerdotes, responsáveis pelos templos e cultos religiosos, e os oficiais do exército. Está vendo aqui, ó, os nobres. E o grandioso de todos, né, o faraó, chefe de governo e dono de tudo que existia no Egito, como terras, minas, cultivos e animais. Além do faraó, a família dele também se encontrava no topo da pirâmide. Pronto. Então, essa é a pirâmide que mostra os níveis de dominação lá, né? Acima de todos, o faraó. Ele era o rei de tudo aquilo. Era o dono de tudo. Ok? Vamos lá, para mais atitude. Ele traz como tema protagonismo. Que seria isso? Vamos ver. Os rios foram fundamentais para o desenvolvimento da agricultura, da pecuária e para o surgimento das primeiras cidades. Ao longo desta unidade, você vem estudando sobre a importância desses recursos naturais na formação de grandes civilizações antigas. Mas, atualmente, como será que estão alguns dos rios que foram estudados até aqui? Vamos descobrir? Vamos lá. O Rio Amarelo, que a gente viu, né? No capítulo 8, se não estou enganada. Não, 7. O Rio Amarelo era um dos maiores do mundo e está ligado, é um dos maiores do mundo, está ligado à origem da civilização chinesa. Atualmente, com o aumento populacional e a ação das indústrias, o volume do rio diminuiu e parte das suas águas se tornou imprópria para uso. Além disso, devido à poluição, as águas do Rio Amarelo ficam vermelhas em alguns trechos, como está aí na imagem, trecho do Rio Amarelo na China. O Rio Ganges, atualmente, apesar de ser considerado sagrado e estar ligado à história da civilização indiana, o Rio Ganges é um dos mais poluídos do mundo. Devido à poluição das indústrias e algumas práticas que contaminam as águas do Ganges, milhões de pessoas e animais são prejudicados. A gente já tinha visto, né? Esse tópico aí, digamos assim, da poluição lá, que é muito grande. Rio Nilo. Com o aumento do turismo no Egito, atualmente existem mais de 300 hotéis flutuantes no Rio Nilo. Estudos mostram que esses hotéis são responsáveis por grande parte da poluição do Nilo e, em alguns anos, podem tornar as águas do rio impróprias para uso. E tem aí hotéis flutuantes no Rio Nilo, no Egito. Aí ele diz, assim como os rios Amarelo, Ganges e Nilo, muitos rios brasileiros estão sofrendo com os prejuízos ao meio ambiente. Vocês já sabem disso, né? Isso faz com que as pessoas que dependem diretamente dos rios, como os ribeirinhos, ou seja, aquelas pessoas que vivem às margens dos rios, sofram com a necessidade de buscar água potável em outros lugares, além de causar diminuição da fauna e da flora, né? A gente já viu que a poluição traz esse prejuízo para o meio ambiente, né? Será que quem mora nas grandes cidades também é afetado pela degradação dos rios? O que é que vocês acham? O que pode acontecer em alguns anos se ninguém cuidar desse recurso natural, que é os rios? E você, o que pode fazer para contribuir com uma mudança socioambiental? Muitas pessoas não sabem, mas a ação individual pode afetar positiva ou negativamente vários aspectos importantes para a vida em sociedade. A gente já falou muito sobre isso, né? Ah, tia, mas fulano joga o papel no chão. Tá, fulano joga, mas você também não precisa jogar, você faz a sua parte. Né? Cada um fazendo a sua parte já melhora grandemente.
Certo. Por isso, agora é sua vez de ser protagonista. Isto é, de ser um agente transformador dessa realidade. Que contribuições você poderia dar para conservar os rios da sua cidade? Descubra juntamente com seus colegas, seguindo os passos abaixo. Preste atenção. Com a ajuda do professor, forme um grupo com os colegas. A gente, infelizmente, não vai poder formar grupos, então vocês farão esse trabalho individualmente, certo? Escolha uma medida prática e de fácil aplicação para a preservação dos rios. Gente, não jogar lixo nos rios. Não. Vamos pensar numa prática, numa medida prática, mas que não seja essa. Pense em outra coisa, seja mais criativo, certo? Uma medida prática e de fácil aplicação, que seja fácil de fazer. Porque não jogar lixo no rio, todo mundo já sabe que isso aí não deve fazer. Vamos buscar outra coisa. Pesquisem a respeito da medida escolhida e escrevam um post para ser compartilhado nas redes sociais da escola onde estudam. O post deve ser atrativo. Definam um título chamativo, listem as atitudes selecionadas e escolham imagens relacionadas ao assunto. Eu sei que vocês são muito espertos e conseguiram fazer isso aí rapidinho. Professora, não entendi. O que é que vocês vão fazer? Destaca aí, ó. Escolher uma medida prática e de fácil aplicação para a conservação dos rios. Vocês podem pesquisar, se não quiserem criar. Medidas práticas e fáceis para preservar os rios, para conservar os rios. Tipo assim. E vão pesquisar e tal. Escrever um post, como vocês forem fazer um post normal. Daí, vocês vão compartilhar, marca a escola ou me marca ou manda para mim, certo? E lembrando que o post deve ser atrativo. Como assim, professora? Tem que ter um título chamativo, uma coisa que atraia a pessoa a ler aquilo ali, certo? As atitudes selecionadas e escolher imagens relacionadas ao assunto que você está falando, certo? Então, escolher uma medida prática e fácil, de fácil aplicação para a conservação dos rios e criar um post com título, imagem e um assunto que seja bem atrativo, bem esclarecedor. Ok? Então, vocês têm... Pronto. Vocês têm até sexta-feira para fazer isso, certo? E enviar para mim e para a professora Evelyn. Ou então posta e marca a escola, que a escola reposta. Ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito disso aí, fala com a gente que a gente ajuda. Certo? Daí vocês darão aquela velha pausa para resolver a atividade da página 56. Eu não vou dizer para vocês fazerem a 55 agora, porque ela vai demandar mais tempo. Então, vocês fazem depois. Agora, vocês fazem só a 56. Depois que realizar a atividade, volta para cá. Lembrando que essa correção será no Meet. Ok? Vamos lá. O dia a dia no Egito Antigo. No dia a dia, os camponeses egípcios se dedicavam tanto à agricultura quanto à criação de animais, como bois, cabras, porcos e carneiros. A caça e a pesca também eram atividades realizadas no Rio Nilo e em suas proximidades. A pesca e a caça também eram praticadas nas águas do Rio Nilo e em regiões próximas a ele. Como a maior parte da população tinha poucos recursos, a alimentação dessas pessoas era composta basicamente por pães e carne. E a carne só era consumida em ocasiões especiais, já que aqueles com melhores condições financeiras alimentavam-se de frutas, carne, queijos e vinhos. Certo? Então, aqueles que não tinham boas condições financeiras se alimentavam apenas de pão e a carne só em ocasiões especiais. Já os ricos, né, que tinham melhores condições, eles se alimentavam de frutas, carne, queijos e vinhos. Aí tem aí, ó. Gravura representando uma festa no Egito Antigo. À esquerda da imagem é possível observar o grande número de alimentos que eram oferecidos aos nobres nessa celebração. Tá aqui, ó. Vinho, pães, tudo que eles
podiam consumir, porque eles eram os nobres. Os nobres eram os ricos, né, os que tinham condição de vida, boas condições de vida. As moradias da maior parte da população eram bem simples, sendo construídas de madeira, barro e junco, um tijolo de palha muito utilizado pelos egípcios. Já as famílias mais nobres moravam em casas de tijolos ou em palácios. Vendo aí a desigualdade também na moradia das pessoas, né? As moradias mais simples eram construídas de madeira, barro e junco, que era um tijolo de palha. E as mais nobres, os mais ricos, moravam em casas de tijolos ou palácios. Aí tem a representação de uma casa simples, que é a primeira que eu citei, e de uma vila de pessoas nobres. Vejam aí a diferença na moradia, né? Dos pobres e dos ricos. Então, a desigualdade social vem de outros tempos, não é de agora. Pronto. Vamos para a religião do Antigo Egito, do Egito Antigo. Assim como outras civilizações que você estudou, os egípcios eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses, né? Para a sociedade egípcia, cada uma dessas divindades era responsável por algum elemento do dia a dia, como a água, a terra, o sol e as colheitas. Nos desenhos e nas esculturas produzidos no Antigo Egito, esses deuses eram representados de diferentes maneiras. Podem ter forma humana, animal ou ser uma mistura das duas. Os egípcios também acreditavam na existência de vida após a morte. Para eles, o espírito era imortal e, depois da morte, voltaria para o seu corpo em algum momento. Por isso que eles mumificavam as pessoas, para que o corpo estivesse em boas condições para receber o espírito quando ele retornasse. Segundo as tradições da religião egípcia, ao morrer, todos seriam levados ao tribunal de Osíris, Deus dos mortos. Nesse lugar, as ações e os comportamentos das pessoas eram analisados pelas divindades e, se elas fossem boas e corretas, ganhavam direito à mortalidade, certo? Então, daí que eles passaram a fazer as mumificações. Aí tem aí a representação mortuária do... representação não. A máscara mortuária do faraó. Aqui, ó. Bem, belíssimo. E aqui, a representação... Deixa eu voltar. A representação do tribunal de Osíris. Veja que alguns desses deuses indicados têm forma humana e outros misturam as formas humana e animal, certo? Ó, e tem uns que têm forma humana, outros têm forma humana e animal. Aqui, Anubis, Tote, Horus, Osíris e Íris, a rainha dos deuses. Deus dos mortos, Deus dos céus, Deus da ciência e da sabedoria e o Deus da morte. Ok? Direto da tumba. É provável que você já tenha visto alguma múmia em um filme ou em um museu, né? Provavelmente a gente já assistiu um filme que tem uma múmia. Mas você sabe como elas eram preparadas? E aí? Eu não sabia. Agora eu sei. Então, o ritual acontecia em tendas às margens do rio Nilo, em uma região onde ficavam os cemitérios. O corpo que se tornaria uma múmia era colocado em uma mesa e lavado. Mais de um corpo podia ser mumificado ao mesmo tempo. Para evitar a decomposição do corpo, os órgãos internos eram removidos. Só ficava o coração, pois os egípcios acreditavam que ele era o centro da inteligência e a força da vida dos homens. Os pulmões, os intestinos, o estômago e o fígado eram guardados em vasos, como está aqui na imagem, chamados de canopos, com símbolos representando os 4 filhos de Horus, Deus dos céus. Em seguida, começava a desidratação, para retirar os líquidos do corpo. Processo importante para evitar o apodrecimento da múmia. Para isso, era usado natrão, um tipo de sal comum no Egito na época.
O corpo inteiro era preenchido com o sal e permanecia assim por 40 dias. Durante esse tempo, o sal sugava o líquido do corpo. Após a desidratação, o corpo era lavado outra vez e recebia óleos e ervas perfumadas. Depois, era recheado com serragem e plantas secas, para não deformar, e só então recebia as tiras de linho, que podiam chegar a 20 camadas. Misericórdia. A sequência para enrolar o linho no corpo começava pela cabeça e seguia para as mãos, pés e só depois o resto do corpo. Nessa etapa, o sacerdote que comandava o ritual usava uma máscara de Anubis, deus dos mortos. Afinal, a múmia ia para o sarcófago e depois para o túmulo, que variava de covas simples a grandes pirâmides. Então, não era só enrolar o corpo e botar lá, não. Tinha todo esse processo, né? Era um ritual para que acontecesse a mumificação. Agora a gente já sabe como é que acontece a mumificação, né? Continuando. O mistério das pirâmides. Atualmente, sabe-se que as pirâmides foram construídas para servir de túmulos para os faraós. Depois de terem seus corpos mumificados, eles eram guardados dentro das pirâmides, depois daquele processo todo que a gente viu anteriormente, eles eram guardados dentro das pirâmides, junto de alguns objetos de valor. Isso acontecia porque as pirâmides eram símbolos de ações, da riqueza e da memória do faraó entre seu povo. Então, como a gente diz hoje, quando morrer não vai levar nada. Lá no Antigo Egito eles levavam algumas coisas junto deles. Nas paredes internas das pirâmides eram pintadas várias cenas que retratavam acontecimentos importantes da vida do faraó e de diversos deuses egípcios. Além disso, eram escritas histórias em hieróglifos, um tipo de escrita que foi desenvolvida pela sociedade egípcia. Foi por meio das pinturas e dos hieróglifos que pesquisadores puderam descobrir como era a vida, as crenças e as atividades realizadas no Egito Antigo. Bem como a gente viu aquelas outras culturas que registravam tudo nas paredes, né, os desenhos, apresentavam a vida que eles, o que eles faziam, as atividades que eles faziam, lá no Antigo Egito também. Foi possível saber como os faraós viviam e os deuses ali viviam através dos registros que eles deixavam nas pirâmides. Por serem tão importantes, as pirâmides começavam a ser planejadas assim que os faraós chegavam ao poder. As pirâmides levavam anos para ficarem prontas e eram construídas por escravizados, obviamente, né, que não seriam os próprios faraós que queriam fazer, claro, tem que ter um trabalho escravizado, e trabalhadores livres. Além de precisar de muitas pessoas e recursos, a construção das pirâmides dependia também dos conhecimentos e saberes da sociedade egípcias, em áreas como matemática, arquitetura e engenharia. Obviamente, para criar um negócio desse aí, a pessoa eu, por exemplo, não ia criar uma pirâmide, porque eu não ia saber como fazer uma estrutura. Então, tinha que ter um conhecimento prévio. Eram os mais inteligentes que projetavam aquilo ali. Mas, como pirâmides tão grandes eram feitas em um tempo em que não existiam máquinas, né? A gente pode ter essa pergunta. Como assim? Naquele tempo não existiam máquinas. Como era que elas eram feitas? Alguns pesquisadores ajudaram a entender esse mistério. Os enormes blocos de pedras utilizados na construção das pirâmides eram transportados por trenós na areia molhada. Muito inteligentes e observadores, os egípcios perceberam que, com a areia molhada, os trenós não afundavam e se tornava mais fácil empurrá-los pelo deserto, certo? Aí tem aí, ó, fique ligado. Egito Antigo e Mesopotâmia para crianças, de Marian Broida. Neste livro, você é convidado a entrar em contato com a cultura do Egito Antigo por meio de textos, mapas e atividades diversas. Que tal conhecer? Tem Diário de Pilar no Egito, de Flávia Lins e Silva. Pilar está a caminho do Egito com seu inseparável amigo Breno e seu gato Samba. Lá chegando, a menina encontrará um jovem faraó, Tutankhamon, que já a espera para viver grandes aventuras. Que tal embarcar com eles nessa viagem cheia de descobertas? Aí quem tiver interesse, já dá uma olhadinha aí, tá?
Pronto, vocês vão dar a velha pausa de sempre para realizar as atividades da página 62 e 63, está tudo relacionado ao que a gente falou até agora, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida, assiste o vídeo de novo, dá uma pausa em determinada parte que vocês queiram entender melhor, certo? E a gente termina por aqui, tá, bebês? Até a próxima aula e a correção de todas essas atividades a gente vai fazer pelo Meet. Caso tenha alguma dúvida ou não entender alguma parte, fala comigo, fala com a tia Evelyn, que a gente ajuda.